Hoje celebramos a memória de São Leão Magno, que foi Papa da Igreja do ano 440 ao ano 461, portanto, durante 21 anos. São Leão Magno viveu numa época difícil da história da Igreja. Embora pareça que todas as épocas são difíceis na história da Igreja, mas por causa das invasões bárbaras, por causa da queda do Império Romano do Ocidente. Então, muitas populações que viviam à margem do Império Romano começam a entrar nas fronteiras do antigo Império, causando devastação. Esses povos invadiam as cidades, matavam pessoas, destruíam as propriedades. E São Leão Magno é especialmente lembrado por ter barrado Átila, o Huno, que era chamado de o flagelo de Deus, o castigo de Deus, porque era um homem extremamente violento. E quando ele estava para invadir Roma, São Leão Magno vai então ao encontro dele na entrada da cidade, e Átila diz ter visto ao lado de São Leão Magno dois homens, São Pedro e São Paulo, e ele então é tomado de terror e desiste de invadir a cidade de Roma. São Leão Magno é também lembrado porque ele era o Papa durante o Concílio de Calcedônia. E esse concílio afirma que em Jesus há uma única pessoa, que é uma pessoa divina, mas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. São Leão Magno manda uma carta para esse concílio, que é um dos primeiros concílios ecumênicos, concílio de Constantinopla, concílio de Éfeso, Niceia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia. São os primeiros concílios ecumênicos da história da Igreja, que vão definindo a fé da Igreja a respeito da Trindade. E São Leão Magno envia uma carta dizendo que essas naturezas em Jesus não estão misturadas, mas são distintas, embora unidas uma à outra, de modo que elas não se confundem. Quando se leu a carta de São Leão Magno no concílio, então, os padres conciliares disseram: Pedro falou pela boca de leão. E então as suas determinações, seu modo de explicitar o mistério da encarnação foi adotado pelo Concílio de Calcedônia. Também há um sacramentário, que é um dos mais antigos que nós temos, chamado Sacramentário Leonino, que era um livro com os ritos dos sacramentos, como eram celebrados ali no século V, compilados por São Leão Magno. Por isso ele recebe esse apelido de Magno, que significa o grande. Ele é um dos doutores da Igreja, devido à sua importância, sobretudo para o desenvolvimento da teologia, para a explicitação da doutrina católica, da fé católica, sobretudo a respeito do mistério da encarnação. Mas também nós temos essa importância dele em relação à liturgia e em relação ao relacionamento da Igreja com os povos pagãos, com os povos bárbaros, e a evangelização desses povos. Naquela época em que a Igreja praticamente assume
a condução do Ocidente. Com a queda do Império Romano, a Igreja é a única instituição que permanece de pé e que toma a dianteira da condução, da reconstrução da civilização ocidental. No Evangelho de hoje, Jesus fala sobre o reino de Deus. Antes de vir o reino de Deus, o Filho do Homem deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Antes da glória, antes da vitória, vem o combate, vem a luta e vem também o sofrimento, a morte. O caminho da ressurreição é a cruz. E Jesus diz que o reino de Deus está entre nós, ou que está dentro de nós. Há muitos significados possíveis para essa expressão reino de Deus. Mas o reino de Deus é, antes de tudo, o próprio Jesus. Jesus é o reino de Deus em pessoa. E ele nos diz que o reino está entre nós, ele está no meio de nós, que o reino está dentro de nós. O reino de Deus será consumado lá no céu. A Jerusalém celeste é o reino de Deus, mas o reino de Deus acontece já aqui. O reino de Deus começa aqui. A igreja é a semente do reino no mundo. É o reino de Deus em processo aqui na terra. Então o reino de Deus é Jesus, o reino de Deus é a igreja, o reino de Deus é o céu. Cada uma dessas realidades é o reino de Deus numa perspectiva. O reino de Deus é a soberania de Deus, é o domínio de Deus sobre os homens. É a submissão à vontade de Deus. Por isso, no Pai Nosso, nós rezamos: venha a nós o vosso reino, e logo em seguida, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Porque o reino de Deus acontece na medida em que a vontade de Deus é soberana, na medida em que nós somos submissos à sua vontade. Então peçamos por intercessão de São Leão Magno que a igreja cresça cada vez mais na fé, na caridade, que o reino de Cristo se expanda, aumente o número daqueles que, pela fé em Jesus, adentram no reino de Deus. A igreja cumpra a sua missão de tornar Jesus conhecido e amado a todos os povos. Amém.